Rui Falcão nega que seja incompetente e critica decisores políticos em Luanda. Imobiliária Gefram, acusada de burlar mais de 400 clientes, continua impune. Você sabe que esta é a sua síntese informativa. O governador de Benguela, Rui Falcão, critica duramente as decisões políticas emanadas a partir de Luanda em relação a diferentes projetos e manifesta-se claramente contra a metodologia imposta para a execução dos projetos inseridos no Plano Integrado de Intervenção nos municípios. Aliás, o próprio PIM é um exemplo disso, da contradição entre a vontade política e a atuação prática. Quando um ministério tem que fazer um concurso público para fazer uma terraplanagem de 20 quilômetros no município do Bocoio para unir a Estrada Nacional ao passe, é a passagem de um atestado de incompetência aos que falam muito da descentralização. Entretanto, ao invés de o Ministério realizar concursos públicos para pequenos projetos, sugere que sejam os governos locais a realizarem as obras. Se houver sentido de Estado, houver honestidade, houver competência, podemos nós próprios fazer melhor. O que nós não podemos aceitar é que nos continuem a passar atestados de incompetência quando os incompetentes seguramente não estão aqui. Entre outras, Rui Falcão não tem dúvidas de que se a gestão de certos recursos estivesse adstrita aos governos provinciais, a província de Benguela, por exemplo, estaria mais bem higienizada e as mangas do aeroporto estariam funcionais. Mas não é admissível que cidades como Benguela e Lubibe fiquem meses sem recursos para recolha sequer de resíduos sólidos. É preciso haver mais sensibilidade por quem toma decisões em Luanda. É inadmissível que as mangas daquele aeroporto estejam avariadas há 14 meses. 14 meses. Promessas de solução, mas o que é certo é que não funciona. Como, de facto, explorar uma unidade daquelas quando questões ínfimas nos podem bloquear, pelo menos em termos de imagem. O caminho de ferro de Benguela também não passou despercebido pelo governador, que apela à criação de uma verdadeira descentralização, quer de quadros, quer de recursos. Temos o CFB, como eu costumo dizer, é um caminho de ferro que só traz, não leva. É preciso irmos mais a fundo, é preciso materializarmos de facto essa descentralização. Pode-se tomar a decisão política, mas se não houver descentralização de quadros, e não houver descentralização dos recursos, nós só temos que continuar a agradecer essa descentralização, porque efetivamente na prática não vai dar resultado nenhum. Era o governador de Benguela, Rui Falcão. A imobiliária Gefram está a ser acusada de burlar mais de 400 pessoas que pagaram à construtora para a realização do sonho da casa própria. As acusações de burla que pesam sobre a Gefram são referentes a todos os condomínios erguidos pela entidade, mas o mais recente pretende-se com o projeto Jericó, que, de acordo com as acusações, a empresa vendeu à Polícia Nacional, bem como a diferentes cidadãos civis, como nos conta um dos visados. O Francisco e outros continuam a dizer que podemos queixar onde quisermos, que não vai levar a lado nenhum, que eles estão acima de tudo e de todos e que esse processo vai morrer na praia. Nós somos angolanos, somos cidadãos, somos cumpridores e temos fé que os órgãos de soberania angolanos, quer seja de justiça e os judiciais, ainda têm peso nesse país e que vão fazer sentir a sua mão pesada por causa das irregularidades e atropelos que o Francisco e a sua corja têm cometido durante esses anos todos. Estamos a falar que o processo mais antigo é de 2012. E neste momento, em kwanzas, o valor passa 1.000 milhões de kwanzas. Antigamente dizia-se 1 bilhão de kwanzas. E em dólares passa os 500 mil dólares. Porque havia pagamento em dólares, havia pagamento em kwanzas. E neste momento, o Francisco nem sequer arquivos nossos ele tem, porque ele nem sabe quantos nós somos. Ele diz que somos 50, 30, ele nem sabe. Se ele perguntar quem pagou a pronto, quem pagou a renda resolvida, ele nem sabe. Quem está num sítio X ou Y não sabe.
ele diz que entregou as casas. A quem ele entregou as casas? Ele tem um contrato com o Ministério do Interior. Gostaríamos de saber se ele cumpriu com esse contrato. Será que ele também entregou as casas todas ou fez como fez connosco? Entregou algumas casas só e também deve ao Ministério do Interior casas. Sendo assim, ele burlou a nós e burlou o Estado, que é grave. Então devia ter mais um processo em cima dele. Seria, nesse caso, o Estado, por cima do Francisco, por incumprimento contra uma instituição do Estado que usou dinheiros públicos para ir buscar casas para os seus funcionários e também o Francisco burlou. Cansados face às constantes mentiras, muitos dos clientes já não pretendem receber as casas, apenas exigem a devolução do dinheiro. Até a Jefran, o senhor Francisco Silva quem recebeu, me mostrou-me, andei com ele, mostrou-me vários projetos e aconselhou-me até o projeto que ele achou melhor, que seria o ideal que é para ficar. E eu fiquei com o projeto Jericó. E pronto, eu fiz o primeiro pagamento. Eu disse que eu tinha uma certa urgência em ter a casa, que não queria pagar mensalidades curtas. Então fui pagando, eu fiz o primeiro pagamento. Em 2015, em julho, fiz primeiro um pagamento de 3 milhões e 500 e depois no mesmo mês voltei a fazer um pagamento de 2 milhões e 200, que isso totalizou 5 milhões. E fui passando até que eles demoraram para fazer o contrato, mas consegui, depois de muita insistência, fizeram um contrato. Né? Até aqui no contrato reza o pagamento, o valor que eu já tinha pago aqui no contrato, né? Dos 5 milhões. E fui atrás do processo. Eles disseram que depois de um ano, também está aqui no contrato, depois de um ano dariam uma casa. Mas passou um ano, passou o segundo ano, e com muita insistência eu fui andando atrás. E eles disseram, olha, como tu pagaste 5 milhões e 500, a metade do valor da casa são 7 milhões e 500. Se conseguires pagar mais 2 milhões, então paga que nós logo lhe entregaremos a casa. Eu fui, consegui, tive que fazer empréstimo e consegui esse valor. Fui à empresa, paguei o valor e a partir daí nunca mais consegui ter contato com nenhum deles. Porque a pessoa ia para a empresa, cada dia era uma pessoa a te atender. Você tinha que começar a explicar o processo de início, tá bem, volta pela semana. Nós aguardamos que haja justiça, né? Que eles nos devolvam, porque nessa altura, a mim pelo menos não me interessa receber a casa. Não me interessa negociar com ele de outra forma, porque já mostrou que não é uma pessoa honesta, não é credível aquela empresa. Eu quero que me devolvam o meu valor. Importa referir que o setor imobiliário tem sido o que mais registra queixas junto das associações de defesa do consumidor, bem como junto do INADEC. Ou seja, há muitas imobiliárias que optaram por burlar os cidadãos, mas a Jefran é que mais registra queixa a nível nacional. Por exemplo, dados de 2018 indicam que o INADEC havia registrado de janeiro a março cerca de 70 queixas de burlas contra a Jefran, mas 5 meses depois o número subiu para os 350. A Camunda News envidou esforços para ouvir Francisco Silva, o CEO da Jefran, mas não tivemos sucessos. Entretanto, num vídeo em que a Camunda News teve acesso, Francisco Silva nega que tenha burlado os clientes. Pensar reconquistar a confiança das pessoas que, assim, uns têm a informação ou estão desinformadas com aquilo que é a Jefran só tem que trabalhar. Não tem outro caminho. Trabalhando, enquanto as pessoas podem falar, nós temos que trabalhar. É só as pessoas concordarem em realmente sentarem com a empresa, ao invés de separarem a empresa como o elo principal da solução, e olhar a empresa como solução e não como problema. Quando os clientes mudarem alguns clientes que se dizem ser lesados, poderem então ter essa apreciação e começarem a olhar a empresa, que é mesmo a solução, porque ainda que a gente sente nos bancos dos réus ou o tribunal, seremos chamados sempre. Então a parte do problema também tem que fazer parte da solução. E é isso que nós falamos aos nossos clientes. E até hoje já resolvemos mais de 150 casos. Eu já respondi a amigos que me dizem: oh, mas chamaram você de burlador, de burlão, de bandido. Eu queria muito, se ser bandido é ajudar tanta gente que eu já fiz, se ser bandido é dar mais de casas que eu já construí, se ser bandido é empregar essa gente toda, eu queria que cada família angolana tivesse um bandido como eu. Era Francisco Silva, CEO da Jefran. Este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. Foi então a sua síntese informativa. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar na nossa página no Facebook.
Onda News. Informação atualizada e cidadania.